Lição 1: Economizando dinheiro em nossa acomodação. Olá, Ana. Encontrei um ótimo desconto para nossa estadia. Absolutamente vale a pena aproveitar. Oi, John. Essa é uma notícia fantástica. Economizar dinheiro em nossa acomodação é sempre uma coisa boa. Definitivamente. Isso nos dá mais flexibilidade para gastar em outras experiências durante nossa viagem. Eu concordo, uma boa oferta de hospedagem nos permite alocar nosso orçamento com sabedoria. Além disso, podemos usar esses fundos economizados para atividades ou para saborear a culinária local. Absolutamente. Vivenciar a cultura local por meio da comida é uma das minhas coisas favoritas enquanto viajo. O mesmo aqui. Experimentar pratos e sabores diferentes é uma ótima maneira de mergulhar em um novo lugar. É incrível como a comida pode ser uma porta de entrada para entender as tradições e a história de uma região. Tão verdadeiro. Cada mordida pode contar uma história e criar memórias duradouras. Falando em memórias, você tem alguma dica para capturar ótimas fotos de viagens? Definitivamente. Uma dica é explorar diferentes ângulos e perspectivas ao tirar fotos. Essa é uma ótima sugestão. Ele adiciona variedade e interesse visual à nossa coleção de fotos. Outra dica é aguardar a iluminação correta. A luz natural pode fazer uma grande diferença na qualidade da foto. Eu concordo totalmente. A iluminação pode melhorar as cores e o clima de uma imagem. E não se esqueça de se incluir nas fotos também. Selfies ou pedir a alguém que tire uma foto para você podem criar ótimas lembranças. Isso é verdade. É bom ter algumas fotos com nós mesmos para lembrar nossa presença nesses lugares. Absolutamente. Ele adiciona um toque pessoal às nossas memórias de viagem. A propósito, você já pensou no meio de transporte para nossa viagem? Sim, estou pensando em voar e pegar um trem. Depende da distância e de nossas preferências. Esse é um bom argumento. Voar é mais rápido, mas uma viagem de trem pode ser mais panorâmica e tranquila. Exatamente. Vale a pena pesar os prós e os contras de cada opção antes de tomar uma decisão. Concordo. Às vezes, a viagem em si pode ser tão agradável quanto o destino. Essa é uma bela maneira de dizer isso. A jornada tem sua própria magia e descobertas. Absolutamente. É tudo uma questão de abraçar a aventura e aproveitar ao máximo cada momento. Bem dito. Vamos tornar essa viagem inesquecível, com ótimos descontos, fotos incríveis e experiências maravilhosas. Eu não poderia concordar mais. Um brinde a uma jornada fantástica cheia de alegria, descoberta e lindas lembranças. Felicidades por isso. Que nossas viagens sejam repletas de emoção, novas conexões e momentos inesquecíveis. Lição 2: Preparação e documentação. Olá, Ana. Devemos trazer algum documento ou referência para nossa reunião de amanhã? Oi, John. Sim, é uma boa ideia trazer materiais extras, caso precisemos deles.
Isso faz sentido. É sempre melhor estar preparado e ter tudo o que precisamos em mãos. Absolutamente. Ter documentos adicionais pode nos fornecer mais contexto e apoio durante a reunião. Além disso, mostra que nos esforçamos e estamos prontos para contribuir com a discussão. Exatamente. Isso demonstra nosso profissionalismo e atenção aos detalhes. Você tem alguma recomendação sobre quais documentos específicos devemos trazer? Bem, isso depende do propósito da reunião. É importante revisar a agenda e ver se algum material específico é mencionado. Esse é um bom argumento. A agenda nos dará uma ideia clara dos tópicos que serão abordados. Além disso, é sempre útil ter uma cópia de todos os relatórios, pesquisas ou dados relevantes que possam ser discutidos. Eu concordo, ter esses recursos prontamente disponíveis nos permitirá referenciá-los durante a reunião. Também é uma boa ideia levar um bloco de notas e uma caneta para fazer anotações durante a discussão. Definitivamente. Fazer anotações nos ajuda a permanecer engajados e reter informações importantes. Além disso, mostra que valorizamos a reunião e queremos capturar quaisquer pontos-chave ou itens de ação. Absolutamente. É tudo uma questão de ser proativo e mostrar nosso compromisso com os objetivos da reunião. Há mais alguma coisa que você acha que devemos trazer? Bem, pode ser útil ter algumas cópias extras de nossos próprios documentos para distribuir, se necessário. Essa é uma ótima sugestão. Isso garante que todos os envolvidos na reunião possam ter acesso às mesmas informações. Exatamente. Promove a transparência e incentiva a colaboração entre os participantes. E não vamos esquecer de trazer uma atitude positiva e uma mente aberta. Essas são ferramentas essenciais para discussões produtivas. Eu não poderia concordar mais. Nossa mentalidade e vontade de contribuir desempenham um papel significativo no sucesso da reunião. Lição 3. Dicas de viagem de condicionamento físico. Olá, Ana. Notei que você tem uma ótima abordagem de condicionamento físico. Algum conselho para alguém que está começando sua jornada de condicionamento físico? Oi, John. Obrigado pelo elogio. Para alguém que está iniciando sua jornada de condicionamento físico, eu diria que a consistência é fundamental. Esse é um ótimo ponto. A consistência ajuda a criar bons hábitos e garante o progresso ao longo do tempo. Absolutamente. É importante definir metas realistas e estabelecer uma rotina que funcione para você. Eu concordo, começar com metas pequenas e alcançáveis pode aumentar a confiança e manter a motivação alta. Também é importante encontrar atividades que você goste. O condicionamento físico não precisa ser uma tarefa árdua, pode ser divertido e gratificante. Isso é verdade. Participar de atividades que você adora torna mais fácil se manter comprometido e ansioso pelos treinos. Além disso, ouvir seu corpo é crucial. Preste atenção em como você se sente e faça os ajustes necessários. Esse é um ponto valioso. Descanso e recuperação são tão importantes quanto o exercício em si. Absolutamente. O descanso permite que seus músculos se recuperem e se fortaleçam, evitando lesões a longo prazo.
Você tem alguma sugestão para incorporar hábitos alimentares saudáveis em uma jornada de condicionamento físico? Sim, a nutrição desempenha um papel importante no alcance das metas de condicionamento físico. Concentre-se em uma dieta balanceada com muitas frutas, vegetais e proteínas magras. Esse é um ótimo conselho. Abastecer seu corpo com alimentos nutritivos fornece a energia necessária para os treinos e ajuda na recuperação. Também é importante se manter hidratado. Beber água suficiente ajuda a saúde geral e o desempenho. Eu não poderia concordar mais. A hidratação costuma ser negligenciada, mas é essencial para o funcionamento ideal. Outra dica é ter paciência consigo mesmo. Os resultados levam tempo e a jornada de cada um é única. Esse é um lembrete crucial. É importante comemorar pequenas vitórias ao longo do caminho e não desanimar com contratempos. Exatamente. Abrace o processo e concentre-se nas mudanças positivas que você está fazendo em seu estilo de vida. Há algum recurso ou ferramenta que você recomende para alguém que está iniciando sua jornada de condicionamento físico? Bem, existem muitos aplicativos de condicionamento físico e plataformas online excelentes que fornecem rotinas de exercícios, recursos de rastreamento e até comunidades para apoio e motivação. Essa é uma sugestão fantástica. Ter acesso a recursos e a uma comunidade solidária pode tornar a viagem mais agradável. Lição 4. Cheque antecipado. Oi, Ana, eu tenho uma pergunta. Há algum custo adicional para o check-in antecipado no hotel? Oi, John. Não haverá nenhum custo extra para o cheque antecipado. No entanto, isso depende da disponibilidade do hotel. É bom saber isso. Eu aprecio hotéis que são flexíveis com horários de check-in. Isso pode tornar a experiência de viagem mais conveniente. Absolutamente. É sempre útil quando os hotéis acomodam chegadas antecipadas, permitindo que os hóspedes se instalem e comecem o dia sem atrasos. Eu concordo, pode ser muito cansativo chegar a um destino depois de uma longa viagem e ter que esperar horas antes de entrar no quarto. Eu entendo completamente. O cansaço de viajar é real, e ter a opção de cheque antecipado pode fazer uma grande diferença na satisfação dos hóspedes. Definitivamente. Então, com que antecedência normalmente se pode fazer o check-in sem custos adicionais? Isso varia de hotel para hotel, mas geralmente, se houver quartos vagos disponíveis, eles permitirão que você faça o check-in mais cedo, mesmo algumas horas antes do horário oficial de check-in. É bom saber isso. É reconfortante saber que os hotéis priorizam o conforto dos hóspedes e tentam acomodar chegadas antecipadas sempre que possível. Sim, eles entendem que os viajantes têm horários diferentes e podem precisar ajustar seus planos com base nas chegadas de voos ou em outras circunstâncias. Isso é verdade. É bom ter essa flexibilidade, especialmente quando há voos matinais ou longas escalas envolvidas. Absolutamente. O check-in antecipado pode proporcionar uma transição suave e permitir que os hóspedes se refresquem e comecem a explorar seu destino imediatamente. Eu posso imaginar. Seria ótimo deixar a bagagem, tomar um banho e sair para explorar sem restrições de tempo. De fato, ele define um tom positivo para o resto da viagem e permite que os hóspedes aproveitem ao máximo seu tempo em uma nova cidade ou país.
Isso é exatamente o que eu estou procurando. Quero aproveitar ao máximo minha experiência de viagem e maximizar meu tempo no destino. Eu entendo completamente. O check-in antecipado pode aprimorar a experiência geral de viagem, proporcionando conveniência e um início tranquilo de sua viagem. Agradeço suas ideias. É bom saber que o check-in antecipado geralmente é possível sem custos adicionais. Obrigado por esclarecer isso. Lição 5: Planejamento de datas para café. Oi, Ana, eu estava pensando em me encontrar para um café. Você está disponível? Oi, John. Parece ótimo. Tenho cerca de 20 minutos livres. Perfeito. Te vejo lá. Excelente. Vamos marcar um encontro no nosso café favorito. Estou ansioso para me atualizar. Eu também. Já faz um tempo desde a última vez que nos conhecemos. Estou animado para saber o que está acontecendo em sua vida. Da mesma forma, estou curioso para saber como as coisas estão indo para você. Vai ser bom ter uma conversa descontraída tomando uma xícara de café. Absolutamente. Os encontros para café são perfeitos para conversas casuais. Ele cria um ambiente aconchegante e convidativo para se conectar e compartilhar. Eu não poderia concordar mais. Há algo reconfortante em tomar café e participar de discussões significativas. Definitivamente. Ele define um tom descontraído, permitindo-nos desfrutar da companhia um do outro sem qualquer pressão de tempo. Essa é a beleza das tâmaras para café. Podemos aproveitar nosso tempo e realmente estar presentes no momento. Eu concordo totalmente. É uma oportunidade de relaxar e fazer uma pausa em nossas agendas lotadas. Absolutamente. É importante priorizar esses momentos de conexão e relaxamento em meio a nossas vidas agitadas. Eu não poderia concordar mais. São os pequenos momentos de união que tornam a vida agradável. Bem dito. Então, qual é o seu pedido de café preferido? Estou curioso para experimentar algo novo hoje. Eu costumo tomar um cappuccino, mas hoje talvez eu opte por um matcha latte. É uma escolha deliciosa e refrescante. Isso parece intrigante. Eu vou ter que tentar. Normalmente sou fã do americano, mas é sempre divertido explorar novos sabores. Absolutamente. É bom sair da nossa zona de conforto e descobrir novos sabores. Quem sabe, você pode encontrar um novo favorito. Essa é a parte empolgante. As possibilidades são infinitas quando se trata de café e sua variedade de sabores. De fato, o café é uma linguagem universal que une as pessoas e inicia conversas. Você está absolutamente certo. Ele tem uma maneira de criar conexões e promover interações significativas. Estou feliz que possamos ter esse café hoje. É uma oportunidade maravilhosa de se reconectar e desfrutar da companhia um do outro. Eu me sinto da mesma maneira. Vamos aproveitar ao máximo esse tempo e criar memórias que possamos valorizar. Lição 6: Finalizando um negócio. Olá, Ana. Estou trabalhando na proposta e acho que é perfeita. Depois de analisá-lo, podemos prosseguir com a finalização do negócio. Oi, John. Essa é uma ótima notícia.
Estou feliz que a proposta esteja indo bem. Vamos passar por isso juntos. Eu me certifiquei de abordar todos os pontos-chave e incluir dados e análises de apoio. Excelente, vamos analisar cada sessão cuidadosamente para garantir que tudo esteja claro e bem apresentado. O resumo executivo fornece uma visão geral concisa do projeto e seus benefícios potenciais. Isso é essencial para capturar a atenção das partes interessadas e destacar a proposta de valor. Exatamente. Em seguida, temos a descrição detalhada do projeto e o cronograma, definindo o escopo e os resultados. É crucial fornecer uma compreensão abrangente do que o projeto envolve e do cronograma esperado. Também incluí uma seção sobre orçamento e análise de custos para demonstrar a viabilidade financeira. Isso é importante para as partes interessadas avaliarem o investimento necessário e o retorno potencial do investimento. Além disso, preparei uma avaliação de risco, identificando possíveis desafios e estratégias de mitigação. Isso é ótimo. Isso mostra que consideramos minuciosamente os possíveis obstáculos e temos planos para superá-los. Por fim, incluí uma seção sobre o processo de implementação e monitoramento para garantir uma execução bem-sucedida. Monitorar o progresso e fazer ajustes ao longo do caminho é crucial para alcançar os resultados desejados. Depois de analisarmos a proposta juntos, acredito que estaremos prontos para apresentá-la aos tomadores de decisão. Concordo. Queremos ter certeza de que o documento seja polido e persuasivo antes de dar esse passo. Depois de finalizarmos a proposta, podemos agendar uma reunião com as partes interessadas para discuti-la em detalhes. Essa é a próxima etapa. Teremos a oportunidade de responder a quaisquer dúvidas ou preocupações que eles possam ter. É importante estar preparado para responder às perguntas e fornecer informações adicionais de apoio, se necessário. Absolutamente. Antecipar suas perguntas e ter os dados necessários prontos fortalecerá nossa posição. Depois de apresentarmos a proposta, podemos iniciar negociações para chegar a um acordo mutuamente benéfico. As negociações nos permitirão ajustar os termos e condições para garantir uma parceria bem-sucedida. E se tudo correr bem, podemos prosseguir com a finalização do negócio e assinar os contratos necessários. Esse é o objetivo final. Estamos quase lá e estou confiante em nossa capacidade de garantir essa parceria. Obrigado por sua colaboração e experiência. Sua contribuição foi inestimável durante todo esse processo. Lição 7. Verificação de segurança do aeroporto. Oi, Ana, você está pronta para a verificação de segurança? Oi, John. Sim, eu sou. Eu me certifiquei de embalar meus líquidos em um saco plástico transparente. Isso é importante. Lembre-se de colocar sua bolsa na bandeja junto com sua jaqueta e eletrônicos. Certo, eu vou fazer isso. Também me lembro de tirar meus sapatos. É necessário para a triagem de segurança. Bom trabalho. Isso ajuda a acelerar o processo e garante uma inspeção completa. Também vou tirar todos os acessórios de metal, como cintos e joias, para evitar o disparo do detector de metais.
Essa é uma decisão sábia. Isso economiza tempo e evita atrasos desnecessários. Vou colocar meu laptop e outros dispositivos eletrônicos em uma bandeja separada para facilitar a digitalização. Excelente, ele permite que o pessoal de segurança tenha uma visão clara dos componentes eletrônicos. Estou feliz por ter embalado meus produtos de higiene pessoal em recipientes de viagem para cumprir as restrições de líquidos. Essa é uma jogada inteligente. É essencial seguir os regulamentos para evitar problemas. Vou me certificar de que meu passaporte e cartão de embarque estejam facilmente acessíveis para a verificação de identificação. Isso é crucial. Mantenha-os em um local seguro, mas de fácil acesso. Estarei preparado para tirar minha jaqueta e colocá-la em uma bandeja, se solicitado pelo pessoal de segurança. Isso mesmo. Siga as instruções para garantir um processo tranquilo. Também estarei atento a quaisquer itens proibidos na minha bagagem de mão, como objetos pontiagudos ou líquidos acima do limite. Absolutamente. É importante revisar a lista de itens proibidos antes de viajar. Também empacotei meu laptop e outros aparelhos eletrônicos de forma que possam ser facilmente removidos para inspeção. Essa é uma boa estratégia. Isso ajuda a agilizar a verificação de segurança. Lição 8. Dicas de compras. Oi, Ana, eu tenho uma ideia. Podemos compartilhar nossas dicas de compras. Oi, John. Isso parece ótimo. Estou sempre à procura de conselhos úteis sobre compras. Uma dica que eu tenho é fazer uma lista antes de ir à loja. Isso ajuda a manter o foco e evitar a compra por impulso. É uma boa ideia. Uma lista nos mantém organizados e garante que obtenhamos o que precisamos. Outra dica é comparar preços e procurar ofertas. É aconselhável pesquisar e encontrar a melhor relação custo-benefício. Absolutamente. Verificar diferentes lojas ou plataformas online pode economizar uma quantia significativa de dinheiro. Também acho útil ler as avaliações dos produtos antes de fazer uma compra. Ele fornece informações sobre a qualidade e o desempenho. Essa é uma jogada inteligente. As avaliações fornecem informações valiosas das experiências de outros clientes. Quando se trata de roupas, recomendo experimentar antes de comprar. Isso ajuda a garantir o ajuste certo. Eu concordo, os tamanhos podem variar entre as marcas, portanto, experimentar roupas é essencial para evitar decepções. Outra dica para comprar roupas é investir em peças versáteis que possam ser misturadas e combinadas. Esse é um ótimo ponto. Itens versáteis oferecem mais opções de roupas e maximizam o guarda-roupa. Ao comprar mantimentos, sugiro verificar as datas de validade para obter os produtos mais frescos. Absolutamente. O frescor é crucial, especialmente para itens perecíveis, como frutas, vegetais e laticínios. Também é benéfico comprar a granel os itens que você usa com frequência. Isso pode economizar dinheiro a longo prazo. Isso é verdade. Comprar a granel é econômico e reduz o número de viagens de compras. Ao fazer compras online, é importante ler atentamente as descrições e especificações dos produtos. Absolutamente.
Estar bem informado sobre os detalhes do produto ajuda a tomar uma decisão informada. Também é aconselhável verificar a política de devolução antes de comprar online. Isso proporciona paz de espírito. Esse é um bom lembrete. As políticas de devolução variam e é essencial conhecer os termos e condições. Por fim, acompanhar as vendas e os eventos promocionais pode ajudar a conseguir ótimos negócios. Definitivamente. Inscrever-se em boletins informativos ou seguir lojas nas redes sociais pode fornecer atualizações sobre descontos. Obrigado por compartilhar suas dicas de compras. Eu aprendi algumas ideias valiosas com você. Lição 9. Fazendo um bolo de chocolate. Olá, Ana. Finalmente encontrei uma excelente receita para o bolo que faremos. Oi, John. Essa é uma ótima notícia. Estou animado para começar. Para fazer o bolo, precisaremos de farinha, açúcar, cacau em pó e ovos. Perfeito. Vamos reunir todos os ingredientes antes de começarmos. Também precisaremos de manteiga, leite, fermento em pó e extrato de baunilha. Anotado. Vou me certificar de que temos tudo pronto na cozinha. Quando tivermos todos os ingredientes, podemos começar a medir e misturar. É importante seguir as instruções da receita com precisão. Primeiro, combinaremos os ingredientes secos: farinha, açúcar, cacau em pó e fermento em pó. Vou peneirar os ingredientes secos para garantir que estejam livres de grumos. Em uma tigela separada, vamos misturar os ingredientes úmidos: ovos, leite, manteiga derretida e extrato de baunilha. Bater nos ajudará a obter uma massa lisa e bem incorporada. Em seguida, adicionaremos gradualmente os ingredientes secos à mistura úmida, mexendo até incorporar bem. Queremos evitar misturar demais, pois isso pode tornar o bolo denso. Quando a massa estiver pronta, vamos colocá-la em uma assadeira untada. Certifique-se de que a assadeira esteja untada uniformemente para evitar que o bolo grude. Em seguida, assaremos o bolo em um forno pré-aquecido pelo tempo especificado. É essencial seguir a temperatura e o tempo de cozimento recomendados. Depois de assar, deixaremos o bolo esfriar completamente antes de congelá-lo. O processo de resfriamento garante que a cobertura não derreta ou escorregue. Podemos escolher um delicioso ganache de chocolate ou cobertura de creme de manteiga para o bolo. Ambas as opções parecem deliciosas. Vai ser difícil resistir a uma fatia dessa delícia de chocolate. Vamos nos preparar para criar um delicioso bolo de chocolate caseiro. Cuide-se! Lição 10. Delícias gastronômicas na Itália. Olá, Ana. Como também amante de comida, gostaria de saber qual lugar devemos visitar a seguir. Oi, John. A Itália é um paraíso para a gastronomia. Definitivamente, devemos considerar isso. Ouvi dizer que a culinária italiana é rica em sabores e diversificada em especialidades regionais. Absolutamente. De massas a pizzas e gelatos, a Itália oferece uma variedade de delícias culinárias. Quais cidades na Itália você recomendaria para uma viagem com foco em comida? Roma, Florença e Bolonha são conhecidas por sua cultura gastronômica.
Sempre quis experimentar pratos autênticos de massa romana, como carbonara e cacio e pepe. Esses pratos são realmente de dar água na boca. Roma é o paraíso dos amantes de massas. E Florença é famosa por sua suculenta bisteca alla fiorentina, um bife florentino de dar água na boca. Parece imperdível para os amantes de carne. Florença é uma joia culinária. Bolonha, por outro lado, é conhecida como a capital gastronômica da Itália, com seu rico molho de ragù e tortellini. Eu posso imaginar os sabores incríveis que nos esperam em Bolonha. É um verdadeiro destino gastronômico. Não vamos esquecer o gelato. Encontraremos as lojas de gelato mais irresistíveis de toda a Itália. O gelato é o deleite perfeito para desfrutar enquanto explora as ruas pitorescas da Itália. Também podemos explorar os mercados locais e experimentar ingredientes italianos tradicionais. Comprar produtos frescos e iguarias regionais será uma experiência deliciosa. A Itália realmente oferece uma viagem gastronômica para saborearmos e desfrutarmos. Mal posso esperar para mergulhar nos sabores da culinária italiana. Cui disse. Absolutamente. Será uma aventura culinária inesquecível. Até a próxima vez. Lição 11. Organizando seu guarda-roupa. Oi, Ana, eu tenho muitas roupas e meu guarda-roupa está uma bagunça. Alguma dica para organizá-lo? Oi, John. Eu definitivamente posso ajudar. Organizar um guarda-roupa pode tornar sua vida muito mais fácil. Por onde devo começar? É impressionante com todas as roupas que tenho. Comece organizando. Separe suas roupas e decida o que guardar, doar ou descartar. Isso faz sentido. Vou separá-los em pilhas com base em suas condições e na frequência com que os uso. Depois de organizar, considere agrupar suas roupas por categoria. Por exemplo, blusas, calças e agasalhos separados. Parece uma boa ideia. Isso facilitará a localização de itens específicos quando eu precisar deles. Em cada categoria, você pode organizar ainda mais por cor ou estilo, o que for melhor para você. Gosto da ideia de organizar por cores. Isso criará um guarda-roupa visualmente agradável e coeso. Outra dica útil é usar soluções de armazenamento, como caixas, divisórias e cabides, para maximizar o espaço e manter as coisas arrumadas. Com certeza vou investir em algumas soluções de armazenamento para aproveitar ao máximo o espaço do meu guarda-roupa. E não se esqueça de alternar suas roupas sazonais. Armazene os itens fora de temporada em caixas ou sacos selados a vácuo. Essa é uma ótima sugestão. Isso liberará espaço para as roupas que vou usar regularmente. Por fim, tente manter seu guarda-roupa organizado colocando regularmente as roupas de volta nos locais designados. Vou criar o hábito de manter as coisas organizadas e evitar criar uma bagunça novamente. Ao implementar essas dicas, você terá um guarda-roupa bem organizado e funcional em pouco tempo. Obrigado pelo seu conselho. Estou empolgada em transformar meu guarda-roupa bagunçado em um oásis organizado. Lição 12.
Cláusulas de rescisão em contratos. Olá, Ana. Você já pensou em incluir cláusulas de rescisão nos contratos? Oi, John. Com certeza, as cláusulas de rescisão podem fornecer clareza e proteção para ambas as partes. Isso é verdade. Eles descrevem as condições sob as quais um contrato pode ser rescindido. As cláusulas de rescisão podem especificar os direitos e obrigações de cada parte em caso de rescisão. Exatamente. Eles podem ajudar a evitar disputas e fornecer um caminho claro a seguir. As cláusulas de rescisão também podem incluir períodos de aviso prévio para permitir um processo ordenado de rescisão. Isso é importante. Isso dá a ambas as partes tempo para se ajustarem e tomarem as providências necessárias. As cláusulas de rescisão podem abordar situações em que uma das partes viola o contrato. Sim, eles podem descrever as consequências e soluções em caso de violação. Eles também podem especificar circunstâncias fora do controle de qualquer uma das partes, como eventos de força maior. Certo. As cláusulas de força maior podem proteger as partes de responsabilidades em circunstâncias imprevistas. As cláusulas de rescisão também podem abordar situações em que o contrato se torna impossível de cumprir. Absolutamente. Eles podem fornecer uma saída se certas condições impossibilitarem o desempenho. As cláusulas de rescisão também podem abordar questões como falta de pagamento ou não cumprimento de qualquer uma das partes. Isso é verdade. Eles podem estabelecer consequências para tais situações. As cláusulas de rescisão podem oferecer flexibilidade ao incluir condições para rescisão antecipada ou renovação. Sim, eles podem oferecer opções se ambas as partes concordarem em rescindir ou estender o contrato. Eles também podem resolver situações em que uma das partes deseja rescindir por conveniência. Isso é importante. Ele permite a rescisão sem violar o contrato. As cláusulas de rescisão podem variar dependendo da natureza e complexidade do contrato. Absolutamente. Eles devem ser adaptados às necessidades e riscos específicos de cada contrato. É crucial analisar e negociar cuidadosamente as cláusulas de rescisão antes de assinar um contrato. Sim, buscar aconselhamento jurídico pode ajudar a garantir que as cláusulas sejam justas e protejam os interesses de ambas as partes. Também é importante se comunicar abertamente e discutir as condições de rescisão durante as negociações do contrato. Isso é verdade. Uma comunicação clara pode ajudar a evitar mal-entendidos e alinhar as expectativas. No final das contas, as cláusulas de rescisão podem proporcionar uma sensação de segurança e facilitar uma saída tranquila, se necessário. Definitivamente. Eles podem ajudar as partes a se separarem amigavelmente e minimizar possíveis conflitos. É essencial abordar a rescisão do contrato com profissionalismo e respeito pelos termos acordados. Absolutamente. As cláusulas de rescisão podem contribuir para um ambiente de negócios saudável e transparente. Lição 13. Novos smartphones empolgantes. Oi, Ana, você viu os novos smartphones na loja? Eles estão incríveis. Oi, John.
Sim, eu os notei. Os designs são elegantes e modernos. Absolutamente. E a qualidade da tela é incrível. As cores são muito vibrantes. Eu concordo, as telas de alta resolução fazem com que tudo pareça muito nítido e claro. Você notou os recursos avançados da câmera? Eles podem capturar fotos e vídeos incríveis. Sim, a tecnologia da câmera melhorou muito. É impressionante o que esses smartphones podem fazer. E eles têm processadores poderosos que tornam os telefones rápidos e eficientes. Isso é verdade. O desempenho é excelente, permitindo multitarefa e jogos sem problemas. Também ouvi dizer que a duração da bateria foi melhorada. Eles podem durar horas com uma única carga. Esse é um ótimo recurso. É frustrante quando o telefone morre rapidamente, especialmente quando você está fora de casa. Absolutamente. E esses novos smartphones também suportam carregamento rápido, para que você possa voltar a usá-los rapidamente. Isso é conveniente. O carregamento rápido economiza tempo e garante que você não fique preso esperando o telefone recarregar. Outro recurso interessante são as opções de segurança aprimoradas. Alguns smartphones agora têm sensores de reconhecimento facial ou de impressão digital. Sim, essas medidas de segurança proporcionam tranquilidade, sabendo que nossas informações pessoais estão protegidas. E você viu a capacidade de armazenamento? Esses novos smartphones oferecem amplo espaço para todos os nossos arquivos, fotos e aplicativos. É ótimo ouvir isso. Ficar sem espaço de armazenamento pode ser um incômodo, então ter mais espaço é definitivamente uma vantagem. Também notei que alguns desses smartphones têm resistência à água e poeira. Eles podem resistir a derramamentos ou quedas acidentais. Esse é um recurso útil, especialmente para aqueles de nós que são um pouco desajeitados com nossos telefones. Absolutamente. Ele adiciona durabilidade e garante que os telefones possam lidar com a vida cotidiana. Também ouvi dizer que esses smartphones vêm com recursos avançados de inteligência artificial. Eles podem nos ajudar em várias tarefas. Sim, a integração da inteligência artificial está se tornando mais predominante. É fascinante ver como nossos telefones podem se adaptar e aprender com nossos comportamentos. Definitivamente. É como ter um assistente pessoal no bolso. As opções de personalização também impressionam. De papéis de parede a temas, os usuários podem tornar seus smartphones exclusivos. Esse é um aspecto divertido. Isso nos permite expressar nossa individualidade e personalizar nossos dispositivos. No geral, esses novos smartphones oferecem uma ampla gama de recursos e melhorias que atendem às nossas necessidades e preferências. Isso é verdade. Os avanços na tecnologia de smartphones continuam aprimorando nossas vidas diárias. Então, você já pensou em comprar um desses novos smartphones? Estou definitivamente tentado. Eles têm muito a oferecer. Talvez eu precise visitar a loja novamente e dar uma olhada mais de perto. O mesmo aqui. Vamos explorar as possibilidades e ver qual delas é mais adequada para nós. Parece um plano. Vamos mergulhar no mundo empolgante dos novos smartphones e encontrar o perfeito para nós.
Concordo. É um momento empolgante para entusiastas da tecnologia como nós. Vamos tirar o máximo proveito disso. Lição 14. Construindo confiança nos relacionamentos. Oi, Ana, você tem alguma dica de como estabelecer confiança nos relacionamentos? Oi, John. A confiança é essencial em qualquer relacionamento. Uma dica importante é ser confiável e cumprir seus compromissos. Isso faz sentido. Cumprir nossas promessas mostra que podemos confiar em nós para cumprir nossas obrigações. Absolutamente. Outra dica é ser aberto e honesto em sua comunicação. A transparência ajuda a criar confiança e evita mal-entendidos. Eu concordo, ser sincero sobre nossos pensamentos e sentimentos cria uma base de confiança e autenticidade. Também é importante ouvir ativamente. Mostre interesse genuíno no que a outra pessoa tem a dizer e valide seus sentimentos. A escuta ativa demonstra que valorizamos a perspectiva da outra pessoa e ajuda a promover a confiança e a compreensão. Outra dica é respeitar os limites. É crucial honrar os limites estabelecidos pela outra pessoa e não empurrá-la para além de sua zona de conforto. Respeitar os limites mostra que nos preocupamos com o bem-estar da outra pessoa e promove um senso de confiança e segurança. A confiança também é construída por meio da consistência. Ser consistente em nossas palavras e ações ajuda a estabelecer um senso de confiabilidade. A consistência cria um ambiente previsível em que a outra pessoa se sente segura e pode confiar em nosso comportamento. A confiança é uma via de mão dupla. Também é importante confiar nos outros. Dê a eles o benefício da dúvida até que se prove o contrário. Esse é um ótimo ponto. Confiar nos outros inicialmente permite o desenvolvimento da confiança mútua e fortalece o relacionamento. Construir confiança leva tempo, então paciência é fundamental. É importante permitir que a confiança cresça naturalmente e não apressar o processo. A paciência permite que o relacionamento evolua em seu próprio ritmo e garante que uma base sólida de confiança seja estabelecida. Por fim, peça desculpas e faça as pazes quando cometer um erro. Assumir a responsabilidade mostra que você valoriza o relacionamento e está comprometido em ganhar confiança. Pedir desculpas e fazer as pazes demonstra humildade e vontade de reparar qualquer dano causado, fortalecendo a confiança. A confiança é um presente precioso em qualquer relacionamento. É preciso esforço, consistência e respeito mútuo para estabelecer e manter. Absolutamente. A confiança forma a base de relacionamentos fortes e saudáveis, permitindo que eles prosperem e cresçam. Vamos nos lembrar dessas dicas e continuar a criar confiança em nossos relacionamentos. É uma jornada para toda a vida na qual vale a pena investir. Eu não poderia concordar mais. Vamos cultivar a confiança e cultivar as conexões que temos. É a base para relacionamentos significativos. De fato, a confiança enriquece nossas vidas e traz profundidade às nossas interações. Vamos abraçá-la de todo o coração. Bem dito. Nosso objetivo é construir confiança e promover relacionamentos profundos e duradouros que nos tragam alegria e satisfação. Lição 15. Levante-se e brilhe. Oi, Ana, você conseguiu acordar cedo hoje? Bom dia!
Olá! Sim, acordei com o nascer do sol. É uma forma refrescante de começar o dia. Isso é ótimo. Sempre acho difícil acordar cedo, mas sei que isso dá um tom positivo para o dia. Absolutamente. Começar o dia mais cedo nos permite ter mais tempo para nós mesmos e realizar tarefas antes que a agitação comece. Eu concordo, é um momento tranquilo para se concentrar no crescimento pessoal, seja se exercitando, meditando ou lendo. Falando em leitura, você tem alguma recomendação de livro para desenvolvimento pessoal? Definitivamente. Atomic Habits, de James Clear, é uma excelente escolha. Ele oferece estratégias práticas para criar bons hábitos e acabar com os ruins. Isso parece intrigante. Vou adicioná-lo à minha lista de leitura. Alguma outra recomendação? The Power of Now, de Eckhart Tolle, é uma leitura transformadora. Ele explora a importância de viver no momento presente e encontrar a paz interior. Eu ouvi coisas boas sobre esse livro. Vou me certificar de lê-lo. Obrigado pela sugestão. Você é bem-vindo. Tenho certeza que você achará isso esclarecedor. Agora, vamos falar sobre as rotinas matinais. Você tem algum ritual que o ajude a começar o dia com uma nota positiva? Absolutamente. Gosto de começar com alguns alongamentos leves e alguns minutos de meditação. Isso me ajuda a limpar minha mente e definir minhas intenções para o dia. Parece uma forma pacífica de se centrar. Eu também deveria incorporar alguns alongamentos à minha rotina. Vale a pena tentar. O alongamento pode ajudar a despertar seu corpo e aumentar a flexibilidade. Com certeza vou tentar. Você tem alguma dica para se manter motivado e produtivo durante todo o dia? Uma dica é dividir as tarefas em partes menores e gerenciáveis. Isso ajuda a evitar a sobrecarga e permite uma sensação de realização ao concluir cada etapa. Essa é uma ótima sugestão. Dividir as tarefas em partes menores as torna mais acessíveis e menos assustadoras. Outra dica é priorizar suas tarefas com base na importância e na urgência. Isso ajuda você a manter o foco e garante que você esteja trabalhando no que realmente importa. A priorização é fundamental. Isso nos ajuda a alocar nosso tempo e energia de forma eficaz. Vou manter isso em mente. Por fim, é essencial fazer pausas regulares e recarregar as baterias. Afastar-se do trabalho por alguns minutos pode aumentar a produtividade e evitar o esgotamento. Eu concordo, as pausas ajudam a refrescar nossas mentes e evitar a fadiga. É importante encontrar o equilíbrio certo entre trabalho e descanso. Absolutamente. Ao implementar essas estratégias, podemos aproveitar ao máximo nossas manhãs e nos preparar para o sucesso ao longo do dia. De fato, vamos aproveitar as primeiras manhãs e torná-las um momento de crescimento, produtividade e autocuidado. Lição 16: Oportunidades de networking. Ei, Ana, você já pensou em participar de feiras e eventos de networking? Oi, John. Sim, acho que podem ser ótimas oportunidades para expandir as conexões profissionais e aprender sobre as tendências do setor. Absolutamente.
As feiras comerciais geralmente reúnem especialistas em empresas de vários setores, fornecendo informações valiosas e possibilidades de networking. É uma chance de conhecer profissionais com ideias semelhantes e trocar ideias que podem levar a possíveis colaborações ou parcerias. Isso é verdade. Participar desses eventos nos permite construir uma forte rede profissional, o que pode ser benéfico para o crescimento da carreira. Os eventos de networking também oferecem a oportunidade de aprender com os líderes do setor por meio de seminários e painéis de discussão. Sim, ouvir profissionais experientes pode fornecer conhecimento e inspiração valiosos para nossas próprias jornadas profissionais. É importante abordar esses eventos com uma atitude positiva e estar aberto a conhecer novas pessoas. Absolutamente. Ser acessível e participar de conversas pode ajudar a criar conexões significativas. E não se esqueça de levar seus cartões de visita. Eles são uma maneira prática de trocar informações de contato e causar uma impressão duradoura. Bom argumento. Ter um cartão de visita bem projetado pode deixar uma impressão profissional e memorável. Além disso, é útil preparar um argumento de venda para apresentar você e seu trabalho de forma concisa. Isso é essencial. Um argumento de venda convincente pode despertar interesse e causar uma impressão duradoura em possíveis conexões. Outra dica é acompanhar as pessoas que você conhece após o evento. Enviar uma mensagem personalizada ou conectar-se ao LinkedIn pode ajudar a cultivar o relacionamento. O acompanhamento é crucial. Isso demonstra seu interesse genuíno em manter a conexão e pode gerar oportunidades futuras. Absolutamente. O networking é um processo contínuo, por isso é importante se manter engajado e cultivar os relacionamentos que você constrói. O networking não precisa se limitar a eventos presenciais. Plataformas online e mídias sociais também podem ser ferramentas valiosas para expandir sua rede profissional. Isso é verdade. As redes virtuais se tornaram cada vez mais populares e nos permitem nos conectar com profissionais em todo o mundo. É importante encontrar um equilíbrio entre participar de eventos de networking físicos e virtuais para maximizar nossas oportunidades. Definitivamente. Explorar uma mistura de ambos pode ampliar nosso alcance e abrir portas para novas possibilidades. Bem dito. Participar de feiras e eventos de networking é uma forma proativa de expandir nossos horizontes profissionais e fazer conexões valiosas. Absolutamente. Ao aproveitar essas oportunidades, podemos aprimorar nosso crescimento profissional e criar uma forte rede de apoio. Vamos priorizar a busca por esses eventos e aproveitar ao máximo as oportunidades de networking que surgirem em nosso caminho. Lição 17. Novas perspectivas. Olá, Ana. O que você acha dos últimos avanços em tecnologia? Oi, John. Acho fascinante a evolução constante da tecnologia. Ele traz novas soluções e possibilidades para vários aspectos de nossas vidas. Absolutamente. As inovações mais recentes têm o potencial de simplificar tarefas e aumentar nossa produtividade. É impressionante como a tecnologia transformou setores como saúde, educação e comunicação. De fato,
Isso tornou os cuidados de saúde mais acessíveis por meio da telemedicina e melhorou as experiências de aprendizado por meio de plataformas de educação online. Eu concordo, a tecnologia também revolucionou a comunicação, permitindo que nos conectemos com pessoas em todo o mundo sem esforço. A ascensão das mídias sociais e dos aplicativos de mensagens tornou mais fácil ficar conectado com amigos e familiares, independentemente da distância. No entanto, é importante encontrar um equilíbrio e não permitir que a tecnologia consuma muito do nosso tempo e atenção. Isso é verdade. Encontrar um relacionamento saudável com a tecnologia é essencial para manter um estilo de vida completo. Absolutamente. Devemos adotar a tecnologia como uma ferramenta para melhorar nossas vidas e, ao mesmo tempo, estar atentos às suas possíveis desvantagens. Falando em desvantagens, o que você acha do impacto da tecnologia na privacidade e na segurança? É uma preocupação válida. À medida que a tecnologia avança, devemos priorizar a proteção de nossas informações pessoais e a segurança digital. É por isso que é crucial se manter informado sobre as configurações de privacidade, usar senhas fortes e ter cuidado ao compartilhar informações confidenciais online. Concordo. Também é importante que empresas e organizações priorizem a proteção de dados e mantenham políticas de privacidade transparentes. Absolutamente. Confiança e transparência são fundamentais para garantir que a tecnologia seja usada de forma responsável e ética. No futuro, acredito que o futuro oferece possibilidades ainda mais empolgantes para a tecnologia, como inteligência artificial e realidade virtual. As aplicações potenciais de inteligência artificial e VR são vastas e podem revolucionar vários setores, desde jogos até saúde. É incrível pensar no impacto transformador que essas tecnologias podem ter em nossa vida cotidiana. De fato, à medida que a tecnologia continua evoluindo, é essencial que nos adaptemos e aproveitemos as oportunidades que ela apresenta. Absolutamente. Ao permanecermos curiosos, aprendendo e mantendo a mente aberta, podemos navegar pelo cenário em constante mudança da tecnologia. Bem dito. Vamos abraçar os avanços, mas também permanecer vigilantes e responsáveis no uso da tecnologia.